Deus é tão bom, meu irmão, minha irmã, que a gente não consegue mensurar. Olha o plano de Deus. Antes de você se sentar, não existia nada. E aí então Deus olha e diz que haja. E aí tudo foi sendo feito. Preste atenção nisso. Fez-se o homem, a sua imagem e semelhança, e deu direito para o homem. E aí desde então, Deus era por nós, Deus era pelo povo. Falou com os seus profetas dirigia-se a palavra, e Deus então fazia. Um dos exemplos: abra-se o mar se abriu. E aí depois, Deus conosco, a sua palavra do Velho Testamento, do Antigo Testamento, se fez carne. Veio Jesus através de Maria, e Deus habitou conosco, habitou com o povo, andou com o povo. Jesus andou com o povo, foi até a cruz do Calvário, venceu a morte, subiu aos céus, e o Espírito de Deus, o Deus, habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que nele crê. Aleluia! Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. É isso que o Senhor Deus quer que eu e você entenda. Não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar aí. Eu estava falando porque enquanto nós estávamos cantando aqui, às vezes nós cantamos canções e nós nem sabemos direito o que nós estamos cantando. Por que nós cantamos ali e tal, né? E isso o Senhor Deus me trouxe aqui para a gente estar falando. Olha aí a importância, olha o quão você é importante para Deus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Enquanto nós abrimos a Bíblia aqui, eu quero agradecer o Daniel que está aqui conosco, ó. Meu amigo, conheci ele, tem sido, né, uma bênção na nossa vida. Direto do Canadá está aqui conosco, né? Que seja muito bem-vindo, viu, Daniel? É um prazer imenso conhecer, uma honra para nós, tá? Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Lucas, no capítulo 6, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu deixei o título para essa mensagem de hoje: só tem vitória aquele que tem Jesus. Só tem vitória aquele que tem Jesus. Você pode até encontrar outras vitórias. Você pode até, com o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, encontrar vitória. Mas a verdadeira vitória só tem quem tem Jesus. Então o título é: só tem vitória aquele que. Já vai aparecer ali. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 6, está assim: em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Em algumas versões, a mão direita era ressaquida. Em algumas versões, a mão direita era seca. Em umas versões, a mão direita era recolhida. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida
ou destruí-la. Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Amém? Olha que maravilha, né? Como Jesus é maravilhoso, meu irmão. Ele fala, diante de uma passagem, como eu estava pregando esses dias aqui, de um único momento, ele realiza tantos milagres, em um único momento, né? E aqui, olha o que Jesus, ele realiza o milagre, ele traz confronto pessoal, ele traz confronto cultural, ele traz entendimento, ele traz sabedoria, em uma única, vamos dizer, uma única fala. Um único momento aqui. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele está na onde? Numa sinagoga. O que é uma sinagoga ou sinagoga? É um lugar, é um templo religioso da época dos judeus, onde as pessoas se reuniam ali para cultuar a Deus e aprender a respeito de Deus. E Jesus está ali. O que era falado naquela época, né? O que eu acabei de dizer aqui a respeito de Deus por nós. E aí então Jesus, naquele momento que eles estavam andando, estava aqui, era Jesus conosco, Jesus com o povo, Deus com o povo. E aí então há muitas pessoas que até os dias de hoje, elas vivem as suas culturas, né? Elas vivem os seus entendimentos. E Jesus então estava aquele dia falando, e aí ele traz para aquelas pessoas a seguinte pergunta: sabendo Deus onisciente, onipotente e onipresente, que as pessoas que estavam ali, ou algumas daquelas pessoas, elas estavam prontas e atentos para prender Jesus, por causa do que Jesus falava, contrariava o entendimento, a compreensão, a cultura, a sabedoria, o conhecimento daquelas pessoas. Hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia algumas pessoas, elas vivem, elas procuram viver, e elas querem ser aceitas, mas não aceita os outros, né? Não concorda com o entendimento das outras pessoas. E Jesus naquele momento, ele estava falando isso. Ele, com toda essa onisciência, ele vai falar, ele chama o homem e aí ele pergunta: vocês estão aqui, praticamente isso, vocês estão aqui para ver se eu vou contrariar a lei de Moisés. O que a lei de Moisés diz? É o que ele pergunta para aqueles homens. E hoje em dia nós vivemos algumas coisas que nós também vivemos assim, questionando, em vez de buscarmos a conhecer a Deus, buscarmos em nos entregar a Jesus, buscar conhecer o verdadeiro Deus, nós buscamos religiosidade. E eu quero falar hoje que não vou falar de religiosidade, não vou falar de religião, vou falar de Jesus, Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que está em evidência no nosso meio nessa noite, é Ele que está aqui, é por Ele que você veio, é por Ele que você chegou até a casa, até a igreja, até a casa do Senhor. Nessa passagem nós vemos Jesus ensinando o povo na sinagoga, e tinha ali pessoas que estavam olhando e dizendo e observando Jesus para ver o que Ele iria fazer. Não é diferente de mim e de você hoje. Nós estamos aqui, alguns de nós estamos aqui buscando analisar tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito, para ver o que vai acontecer. E isso muitas vezes pode impedir outras pessoas de receber o milagre. Havia ali dentro do templo um homem que estava doente, com a sua mão mirrada, seca. A história diz que aquele homem, alguma história diz que aquele homem foi um homem que, por roubo, por algumas coisas, ocasionou isso. Outras histórias, tem outras versões que vai falando, porém para hoje pouco importa, o que importa é Jesus hoje. Então naquele momento ali, pessoas estavam ali, não preocupado se aquele homem iria ter de novo a sua mão,
se aquele homem iria ter a sua vida novamente, ou uma vida boa novamente. Não, eles estavam preocupados se Jesus ia fazer alguma coisa. O que eu quero dizer para você? Tem muitas coisas tentando impedir você de viver o milagre de Deus na sua vida. Há muitas situações tentando impedir. Essas pessoas queriam acusá-lo, Jesus, no seu entendimento, que não aceitava o que Jesus falava. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Analisamos as outras pessoas, analisamos as atitudes dela, porque não aceitamos e não compreendemos o plano que Deus tem para a nossa vida. Às vezes eu vejo uma pessoa, às vezes você me vê ou vê o irmão que está do seu lado e não concorda porque você, ou com o que ela está fazendo perante Deus, porque você não consegue compreender o que Deus tem, qual é o plano que Deus tem na vida dessa pessoa. E aí então nós por muitas vezes julgamos, por muitas vezes nós condenamos, por muitas vezes nós impedimos a pessoa de viver milagres. Assim era eu costumo dizer, os sabedores, os conhecedores da lei. Eles estavam ali naquele momento, não preocupados em impedir a pessoa de receber, mas preocupados em que Deus, para que Deus não fizesse, não cumprisse e não realizasse o plano que Deus tinha na vida daquele homem. E com isso nós impedimos e somos impedidos de receber bênçãos, milagres, mudanças, transformações na nossa vida, porque nós avaliamos as situações, avaliamos o agir de Deus nas nossas vidas. O que é na verdade é transformar, é que Ele muda, é que Ele liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8,32. Ou seja, conheça Jesus. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade relativa, Ele é a verdade. Ele não é uma verdade aproximada, Ele é a verdade. Então eu e você precisamos conhecer Jesus Cristo. Nós devemos nos dedicar em buscar a Jesus. Com toda aquela situação ali, o homem que esperava com a mão mirrada, atrofiada, ressaquida, estava na sinagoga com um problema muito sério, e Jesus podia, e Jesus sabia pela sua onisciência que havia alguém ali. O que eu quero dizer para você? Talvez na sua oração, no seu pedido, você tem dito para o Senhor: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação não muda? Por que eu não paro com esse negócio? Jesus sabe exatamente o que você está vivendo. Jesus sabe, conhece todas as tuas coisas. Jesus, Ele conhece tudo a teu respeito. Mas por que Ele não age? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. O que Jesus, Ele sabe de todas as coisas, e o que Ele quer é trazer vitória sobre a situação. Porque muitas vezes eu e você, nós estamos preocupados com a situação. Nós não estamos preocupados com Deus, com Jesus, com o milagre. Nós estamos preocupados com a situação. É o que aquele homem estava ali fazendo. Aquelas pessoas estavam ali preocupados com a situação. Então eu quero trazer aqui, para ter vitória, só tem vitória aquele que tem Jesus. E eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente poder orar e ir embora para a nossa casa, você viver uma semana cheia de vitória, cheia de bênçãos, e poder praticar. Só tem vitória sobre a situação as pessoas que não dão atenção aos acusadores. Somente será vitoriosa diante da situação as pessoas que elas não dão ouvido aos acusadores. Aqueles homens estavam ali para acusar Jesus. Aqueles homens estavam ali esperando o momento para aprisionar Jesus. Aquele homem da mão ressaquida, seca, ele não se preocupou com o que poderia acontecer com ele.
Ele olhou para Jesus. Quando estamos prestes a fazer alguma coisa, e as coisas que vão mexer com a estrutura, pode abalar, provocar mudança, faz a gente pensar em um monte de outras coisas. Você já passou por isso? De você vai tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão, e aí então você começa a analisar isso, começa a analisar aquilo, começa a analisar como vai ser, como foi, como era, o que pode acontecer, e a gente começa a analisar tudo isso, e começamos a analisar situações, começamos a analisar circunstâncias, começamos a analisar conveniência, e faz a gente pensar nas perdas. Olha, quem nunca tomou uma decisão para não ter perdas na vida? Se eu tomar tal decisão, eu vou perder. E aí então deixou de tomar aquilo que seria bom, aquilo que iria fazer diferença na sua vida, para não ter as perdas, para não perder aquilo que tinha. E de repente aquilo que você não queria perder é o que está sendo a pedra no seu sapato, sendo aquilo que está te incomodando. Porque muitas vezes nós fazemos isso, nós não decidimos, nós não olhamos, porque nós passamos a olhar o acusador, e o acusador por muitas vezes é a situação, por muitas vezes a circunstância, por muitas vezes a conveniência. Muitas vezes nós não decidimos a nossa vida pelos ganhos, pelo que eu tenho hoje, pelo que eu ganho hoje, por tudo que eu tenho, e aí então não decidimos. E isso tem impedido muitas pessoas de viverem milagres. É o que eu disse, eu há 25 anos, na igreja, buscando, adorando a Deus, ofertando e sendo dizimista, mas não era a minha primícia, o meu dízimo não era a minha primícia, a minha oferta não era a minha primícia. O que eu olhava para fazer? A situação, circunstância, as perdas, os ganhos, olhava as pessoas, olhava tudo. Então eu deixei de viver milagres de Deus, que eu disse para você, e já disse tantas outras vezes, através desta atitude. Muitas pessoas, elas deixam de ter os seus sonhos restaurados, muitas pessoas, elas deixam de ter os seus projetos realizados, e muitas pessoas, elas deixam de tudo para trás, para não tomar aquela decisão. Isso tudo porque prestamos muita atenção nos acusadores do que naquele que quer nos libertar. Quando eu me converti, quando eu vinha para a igreja, comecei a ir na igreja, eu vivi uma situação, mas quando Deus me chamou para pastorear, eu trabalhava na fábrica, trabalhava de noite, trabalhei por 12, 13 anos mais ou menos, de noite, de madrugada. E aí então eu cheguei no meu encarregado e disse para ele: me manda embora, porque eu vou pastorear a igreja. Disse: não tem por que eu te mandar embora. E aí eu fiquei ali uns 40 dias, 50 dias, 2 meses, não me recordo, conversando com eles para eles me mandarem embora, para que eu pudesse pastorear a igreja em Descalvado. E aí começou a vir o quê? Não, você é doido, você não pode, não precisa, não faça isso, você tem um bom emprego, você tem isso, tem aquilo. E Jesus, ele queria me levar a viver coisas extraordinárias da parte dele, a qual eu não viveria estando lá na igreja, ou melhor, estando trabalhando. Quando eu trabalhava, eu perdia muitas coisas. Então eu comecei a olhar o quê? Os acusadores. Eu comecei a olhar tudo isso e fiquei quase 60 dias negociando e esperando, até o dia que eu olhei e falei assim: olha, se vocês não me mandarem embora, amanhã eu não venho mais trabalhar. Eu estou pedindo conta do trabalho. Não, Orivaldo, não pode fazer isso. Você não pode deixar.
você me manda embora hoje, ou amanhã eu só venho para assinar. E ele disse: então você vem amanhã só para assinar a sua carta, porque eu não vou te mandar embora. E aí eu fui, assinei uma carta de demissão escrita a punho, alegando que eu estava me demitindo, porque eu deixei de olhar os acusadores, eu deixei de olhar as circunstâncias, eu deixei de olhar as conveniências, eu deixei de olhar os amigos, eu deixei de olhar o momento, eu deixei de olhar o estudo, o próprio conhecimento e tantas outras coisas, porque eu entendia, e comecei a entender, que eu só poderia ter vitória, ser vitorioso, ser uma pessoa abençoada de verdade, se eu obedecesse a Jesus. Não estou falando para você pedir a conta do teu emprego, hein? Não vai vir aqui amanhã e falar: pastor, o senhor falou. Não, isso é cada um. Deus é que eu fiz aquilo porque o Senhor me chamou para pastorear. Então talvez Deus está te chamando para mudar a sua vida, para te dar uma experiência em uma área da sua vida, e você está olhando a situação, você está olhando as condições, você está olhando os seus amigos, você está olhando a conveniência, o ganho, a perda, e o Senhor está dizendo: deixa tudo isso, porque o que eu tenho para você é muito melhor, vai muito mais além. Da mesma forma que tinha as pessoas que estavam ali observando que Jesus ia fazer, assim tem gente observando o que Jesus vai fazer na sua vida. Da mesma maneira que as pessoas estavam ali observando o que Jesus ia fazer, tem muita gente observando o que Jesus vai fazer na sua vida. Então só é vitorioso quem deixa de olhar para os acusadores. Quer viver a vitória com o Senhor? Quer ter as experiências maravilhosas com o Senhor Jesus? Não olhe para isso, confie em Jesus, e Ele vai te fazer mais que vencedor. Só tem vitória as pessoas que respondem ao chamado de Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas o senhor acabou de me falar que o Senhor te chamou para o pastor, o senhor pediu a conta do emprego, e o senhor falou para eu não pedir, aí o senhor fala agora para eu, só serei abençoado, serei vitorioso se eu obedecer o chamado de Jesus? É normal as pessoas relutar ao convite que Jesus faz para elas, e ainda tentam resolver os seus problemas com os seus meios, os seus ganhos, o seu conhecimento. Há muitas pessoas, eu relutei, antes de eu me render a Jesus, antes de eu aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, eu vivi em torno de 5 anos, recebendo convite para ir para a igreja, recebendo: eu vou estar orando por você, e eu dizia: pode orar o quanto você quiser. Um dia eu trabalhava na Tecance, trabalhava na cozinha da Tecance, trabalhei na Tecance, aí depois trabalhei na cozinha da Tecance, e aí tinha um cozinheiro, que eu brincava com ele, né? E aí ele vivia falando para mim: Orivaldo, você precisa conhecer Jesus. E eu fumava. Quando eu falo isso, a pessoa fala: mas você fumava? Não dá para acreditar que você fumava. Eu era fumante. E aí eu estava dentro do banheiro, e ele disse para mim: você vai conhecer o meu Jesus. Eu falei: cara, vai para lá, senão eu vou acabar brigando com você. Ele falou: você pode brigar, você pode até bater em mim, mas você vai conhecer o meu Jesus. E é isso, querido, que é o chamado que o Senhor Deus tem para a minha vida, para a nossa vida. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você está aí lutando com as suas forças, o seu conhecimento, para se dar bem, e acha que está se dando bem. Você talvez está até realizando algum sonho, talvez você está até tendo alguma conquista, está até realizando alguns dos seus planos. O chamado que Jesus tem não é para você apenas ser um pastor, não é apenas para você trabalhar na igreja, não é para você ser um intercessor, um recepcionista, um cantor, não. O chamado de Jesus é para que você tenha Ele como seu Senhor,
ser pastor, ser intercessor, recepcionista, cantar, tocar, fazer, isso é consequência da gratidão e retribuir pela transformação de Jesus, que Jesus lhe fez na cruz. O Vitor que está ali de pé, intercessor hoje, é a retribuição, é o reconhecimento que ele tem, que Jesus fez na vida dele. Porque você vê o Vitor santinho, maravilhoso, menino lindo assim, ó. Mas vai conhecer o Vitor há 20 anos atrás, 25 anos atrás, vai saber quem era o Vitor? Vai saber quem era o Vitor há 25 anos atrás, meu irmão? E aí então hoje ele é o intercessor, ele é o líder da recepção, porque isso é consequência da gratidão que ele tem. Ser chamado pelo Senhor, às vezes nós vemos que as pessoas acham, mas se eu chamar, se eu obedecer, se eu me render a Jesus, eu vou ter que ser isto e aquilo. Não, é consequência da transformação, é a gratidão pela libertação de vícios, como eu fumava, bebia. Quem já ouviu eu aqui falar um palavrão? Fazem 25 anos, meu irmão, que eu não falo um palavrão na vida. Antes disso eu não sabia falar boas palavras, mas eu agradeço ao Senhor por isso, a libertação das cadeias do sofrimento. Quando eu aceito a Jesus, Ele está me libertando do sofrimento, Ele está me tirando da situação. Eu sou grato ao Senhor pela alegria que antes não havia na minha vida. Você já ouviu muitas vezes eu dizer aqui que eu vivo sorrindo, dando risada, até parece que eu não tenho problema, né, Gabriel? Até parece que eu não enfrento luta, né, Valdir? O Murilo me conheceu dentro da minha casa. Murilo, uma benção, fisioterapeuta, se precisar de um fisioterapeuta bom, está aí o Murilo. Me conheceu dentro da minha casa, nunca falei de Jesus para ele, foi ou não foi? Nunca chamei ele para vir para a igreja. Aí um dia saindo ele disse: Ori, você faz o quê? Sou pastor. Ele falou: eu sabia que você tinha alguma coisa diferente. E mesmo assim eu não falei: eu quero que você vá para a igreja. E ele foi lá, trabalhou praticamente 10 meses com a minha sogra, e ele vendo aqui, nunca viu eu reclamar, nunca viu eu praguejar, nunca viu eu me levantar contra a situação que eu estava vivendo, nunca viu. E um dia ele chegou e disse: eu quero ir para a igreja. É essa alegria, querido, que o Senhor Deus quer trazer na sua vida. Alegria não é uma alegria momentânea, que você vai ali e come um doce, ou que você come alguma coisa e te satisfaz. Não, é uma alegria eterna, é a alegria da presença de Deus, é a alegria do Espírito de Deus habitando em você, dentro de você, você vendo tudo talvez desabando ao seu lado, e você poder dizer: Senhor, mesmo que tudo se acabe, eu quero que a tua presença permaneça comigo. É essa alegria que Ele quer fazer quando eu aceito. Isso tudo me leva a praticar os dons e talentos que Deus me deu em prol do seu reino. Eu estar aqui, querido, é a gratidão ao Senhor, porque quando Ele me chamou, eu poderia dizer: não quero não, não quero continuar trabalhando lá na empresa, porque lá, como diz o menino, né? O papel bordado cai todo dia 5. Lá eu não vou ter problemas, porque o horário do meu trabalho é de tal hora até tal hora. E depois, como dizia a escolinha, Zé Fini. Mas no pastoreio não é assim. No pastoreio são 24 horas. Prestando conta ao reino. 24 horas prestando conta ao reino, me perdoe aí. Então é essa alegria, então isso é retribuição. Agora, quando talvez ninguém soubesse do problema daquele homem,
Talvez as pessoas que estavam ali dentro ouvindo não sabiam, mas Jesus, ele sabia. E quando Jesus levantou, disse a ele: levanta-te, vem à frente, permanece em pé aqui no reino. E o homem se levantou e atendeu a ele. Ou seja, quer ter vitória na sua vida, quer ser vitorioso de verdade, atenda o chamado, se posicione diante do chamado de Jesus. Jesus chamou aquele homem para ser pastor? Jesus chamou aquele homem para ser intercessor? Jesus chamou aquele homem para cantar? Jesus chamou aquele homem para evangelizar? Não, Jesus chamou ele para que ele vivesse uma vitória na sua vida. Jesus chamou ele para que ele vivesse um milagre na vida dele. Jesus chamou ele para glorificar e exaltar o nome dele. Jesus chamou ele para curar a alma, o sentimento, o físico daquele homem. Talvez eu e você, querido, quanto tempo nós estamos aqui ouvindo o Senhor nos chamar, o Senhor falar comigo, o Senhor falar com você, e nós não nos rendemos, nós não conseguimos vencer as lutas, as dificuldades, porque nós não nos posicionamos diante de Jesus. Talvez você já ouviu essa expressão: o cigarro é o melhor amigo do homem, porque anda do lado do coração. Um maço de cigarro. Lá no mundo eu ouvia muito isso. E você pensa que é fácil largar o vício do cigarro? Não é não, querido. Mas ele não é mais difícil do que qualquer outro, porque é um vício. Se a gente for olhar, medir as dificuldades por uma coisa e outra, nós diminuímos o poder de Deus. Deus, ele é forte para isso, mas ele não é tão forte para isso. Deus, ele pode libertar assim, mas desse aqui ele precisa de ajuda dos anjos. Mas para mudar isso aqui, Deus, ele é poderoso, mas esta coisa não. Não, mano. O vício, ele é vício. Ele é tão difícil quanto qualquer coisa. Porém, quando eu me posiciono diante do Senhor, Ele me socorre, Ele faz. Quando o Senhor te chama, Ele não te chama para te envergonhar, Ele te chama para te honrar. Ele te chama para que você viva o milagre. Ele te chama para transformar a tua vida. Ele te chama para resgatar a tua alma. Ele te chama para curar você de dentro para fora, ao ponto de você olhar para tudo como Jó, tudo se perdendo. E ele disse: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Quantas vezes você não pode dizer isso? Eu tenho um Deus. Então se posicione, quer viver, quer ser vitorioso, se posicione diante de Jesus. Quando Ele te chama, é para te libertar. Qual o vício que você tem? E vício não é só cigarro, bebida, é aquilo que te domina. O palavrão, xingamento, falar dos outros, criticar, é vício. E isso te domina. Você não sabe conversar com ninguém sem criticar alguém. Precisa se posicionar diante de Jesus, porque Ele te chamou para glorificar e exaltar o nome dEle. Terceira coisa para a gente ir: só tem vitória aquele que toma posição diante dEle. Tomar posição é querer sair da situação que você está. Querer sair. Tomar posição não é sair. O sair é consequência da sua decisão. Eu primeiro decido, primeiro eu escolho, primeiro eu não quero viver mais, e aí então depois eu saio daquilo. Querer sair da situação, tomar posição é querer sair da situação que você está, doença, da depressão, do prisionamento, do acomodado, do comodismo. Eu preciso querer sair.
E essa é uma situação muito perigosa, que às vezes nós estamos vivendo situações assim e achamos que alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Tem gente que não quer sair porque acha que alguém tem que ajudar. Eu não vou parar de fumar, vou usar o meu exemplo aqui, tá bom? Várias vezes. Eu não vou parar de fumar porque ninguém pagou um curso para mim. Ninguém me deu a balinha mágica lá de hortelã. Ninguém comprou, então eu não vou parar de fumar. Eu não vou parar de beber porque eu vou ali no bar, a pessoa paga para mim. Eu estou junto num aniversário, num churrasco, está lá à vontade. Eu tenho que querer sair, alguém tem que estender a mão para mim. Eu até queria ir para a igreja, mas ninguém me dá uma carona, ninguém me leva, ninguém paga o Uber para mim. Quer ser vitorioso, se posicione. Alguém tem que dar uma oportunidade de emprego para que eu possa ser bem sucedido. Alguém precisa me dar uma oportunidade de estudo para que eu possa aumentar o meu conhecimento. Quer mudar a sua situação, querido? Você precisa querer. Alguém precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro, para que eu possa viver. Eu não posso me vitimizar e nem deixar ninguém me vitimizar da situação. Você conhece alguém que se vitimiza de tudo? É por causa do outro, é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa não sei de quem, é por causa do irmão, por causa do vizinho, porque é o lugar onde eu moro, porque é a família que eu nasci, é por causa da mulher que eu casei, é por causa do homem que eu casei. Se vitimiza de tudo. Ou é vitimizado quando, tadinho, né? Dá uma dó. Por isso que é assim, é uma pena mesmo, tadinho. Luta tanto, se esforça tanto, mas não consegue, sofre demais. E aí então você absorve aquilo, e aí fala, realmente, é verdade, é duro demais, né? É que nem aquele desenho antiguinho, né, Ziza? Céus, vida. Se vitimiza e recebe a vitimização das outras pessoas. A pessoa te coloca numa situação e você aceita aquilo. Se eu faço isso, meu irmão, como eu vou viver a vitória? Como eu vou ser vitorioso? Como eu vou viver alguns milagres? Como eu vou estar? Se eu aceito que as pessoas me colocam, e o Senhor Deus, Ele quer me colocar num ponto mais alto, Deus Ele quer me colocar num ponto de honra, Deus Ele quer me elevar, Deus Ele quer fazer coisas maravilhosas na minha vida, mas eu estou lá vivendo aprisionado, eu estou vivendo vitimizado, eu estou aceitando o que as pessoas estão falando, eu aceito e concordo com aquilo tudo. Isso é estar se aprisionando, e eu mesmo me aprisionando diante da situação e permitindo que alguém me coloque lá. Não dá. Esse dia atrás, meu irmão, eu conversei com uma pessoa, ele me deu 3 situações, mas 3 situações horríveis, porque eu conversava, eu falava, então faça isso. Pastor, mas não dá, sabe, é porque disso, morre muita gente, não sei o que. Eu falei, cara, nunca ouvi falar que morre gente disso. Então vai no outro lugar. Mas no outro lugar tem muito acidente por causa disso. Eu falei, então vai trabalhar, então. Mas é que lá paga muito pouco. Eu falei, então vai para o inferno, pô. Não quer mudar de vida? E alguns irmãos sabem o que eu falo, né, André? Cadê o André? Olha o Goi lá no fundo. Tem algumas pessoas que sabem o que eu falo. Falam, irmão, eu não posso te ajudar. Eu vou fazer o quê? Estou te dando as condições, estou te orientando, estou te ajudando, estou falando para você. Aí você não quer. Você está entendendo? Às vezes nós nos colocamos em algumas situações e aí culpamos outros. Culpamos igreja, culpamos Deus. Querido, então eu e você, eu preciso querer sair da situação que eu estou vivendo. Você precisa, seu casamento não está legal, o que você está fazendo para o seu casamento você melhorar? Você não vem na reunião de homens, você não, malemar vem para a igreja, a esposa não participa da reunião de mulheres,
Não vem para a imersão. Não se envolve com absolutamente nada na igreja. Mas meu casamento, mas porque o Ziza e a Flaviana não vão lá na minha casa, é porque ninguém me liga, o pastor não manda um WhatsApp para mim, ninguém fala comigo lá no grupo. Eu estou saindo de um monte de grupo, irmão. Eu e você. Eu vou fazer dia 17 agora. Não pode errar, hein? Dia 17 agora, sábado. 28 anos de casado. Vou falar uma coisa para você. Foi o melhor casamento. O meu casamento é melhor que o seu. Você pode falar, acho que é mesmo, pastor. Está vendo? É melhor que o seu, porque eu falo que o meu é melhor que o seu. Mas você acha que dos 28 anos, é 28, né, bem? Não vai brigar comigo depois. 28 anos. Eu posso dizer que nós vivemos 25, para não errar ou errar pouco. Bem. Os outros 3, que é um dia ou outro, 1, 2 vezes por semana, né? Não. Eu quero que amarelo, hoje você usa bermuda, não, eu vou pôr camiseta, não, está calor, ou está frio. Normal. Mas eu quero que o meu casamento vá até que a morte nos separe. Minha dedicação. E ela? Bom, ela não sei, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me empenhar, porque a minha dedicação, o meu empenho vai fazer com que ela se empenhe, mesmo que ela não queira muito. Mesmo que você não queira muito, a tua esposa vai fazer, o teu esposo vai fazer, porque você não quer viver a amargura, você não quer viver aquilo, o sofrimento, você quer viver aquilo que o Senhor Deus tem para você. José, quando foi lançado na cova, no buraco lá, José foi tirado da sua família, pelos seus irmãos, foi jogado lá, foi vendido. Lembrei, cisterna. Foi jogado ali, porque de vez em quando escapa mesmo, irmão. Foi jogado ali, e ele fez o quê? É verdade, é o fim da minha vida, acabou. Chorou por algum tempo? Claro que chorou, meu irmão. Olhou para as dificuldades? É óbvio que olhou. Olhou e falou, puxa, meu pai deixou meus irmãos fazer isso. O irmão do meio, que eu mais gostava, fez um negócio desse. O Rubem nem ligou para mim. Benjamin não podia me ajudar mesmo, mas... Não, ele falou, chorou por algum tempo. O que não pode é chorar por muito tempo. E aí ele estava ali e disse, Deus é comigo. Lembrou dos sonhos que ele teve. E o Senhor Deus diz isso na palavra dele, querido. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Ó José, você está aí dentro do buraco, você está na ruína aí, José. Mas lembra que eu sou contigo. E é isso que eu e você precisamos fazer. Quero viver um milagre de Deus. Ser como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, perdendo tudo. Perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu todo mundo. Se eu apenas chegar até Jesus, tocar nas suas vestes, a minha vida vai mudar. Sabe o que eu entendo nisso? Eu não quero viver mais desse jeito. Eu não quero viver, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso? Me posicionar diante de Jesus. O que você precisa fazer? Se posicionar diante de Jesus. Quantas pessoas estão aqui na igreja, vivendo dentro da igreja, caminhando, mas ainda não se decidiram em batizar? Não decidiram assumir o compromisso com Jesus? Não se decidiram ainda a dizer para o mundo, falar assim, eu tenho um Deus soberano. Posição diante de Jesus. Para que eu e você possamos viver coisas maravilhosas, para que o Senhor possa agir na minha vida, para que o Senhor possa me libertar, para que o Senhor possa salvar e entrar com justiça. Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar. Qual a luta? Está tendo alguma ameaça lá no emprego? Se posicione. Lá na Faber, um dia disseram que eu não podia ler mais a Bíblia lá. Beleza, porque eu não podia. Antes eu saía da máquina, um tempinho que eu encontrava, ia lá na minha mesa e na gaveta, pegava.
E ficava lendo ali. É claro que tinha hora que eu esquecia o horário. E aí eles disseram, não pode mais fazer isso. Falei, tá bom. Aonde que estava a Bíblia? Que aquelas menorzinho? No meu bolso. Aonde eu estava andando. Eu lia. Eu não precisava ir mais lá. Mas aonde eu estava, abria a Bíblia e lia. Posição. E é assim que eu e você precisamos fazer. Mudança de vida.